Amém. Paz de Cristo, Deus seja sobre a sua vida. Sou o pastor Oséias e quero compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Antes de nós começarmos o nosso assunto, quero falar um pouco sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero pedir para você não esquecer de se inscrever se não for inscrito, de você acionar o sininho para você ser notificado sempre que nós postarmos um novo conteúdo, você ser de imediato avisado e poder nos acompanhar, ok? Então, vamos juntos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero falar justamente sobre a própria palavra de Deus. A palavra de Deus tem alguns aspectos importantes que eu gostaria de descrever aqui. Ela é a palavra escrita de Deus, ela é a palavra falada de Deus, ela é a palavra viva de Deus. Veja só, quais são as funções da palavra? Dentre as funções que nós conhecemos, testificar sobre o Senhor Jesus é uma função da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Testificar sobre o Senhor Jesus. Tornar o homem sábio para a salvação. A palavra tem a função de tornar o homem, tornar você, me tornar, nos tornar sábios para a salvação. A palavra, ela tem a função de fazer com que o homem seja regenerado, porque é por meio dela que nós somos lavados, limpos. Ela é a água de Deus que nos limpa, que nos lava. A outra função da palavra de Deus é ser o leite espiritual para os crentes. Seu leite espiritual para os crentes. Esta é outra função. Ser o pão da vida dos crentes. Essa é outra função da palavra. Ser o pão da vida dos crentes. Ela também tem a função de tornar os crentes completos em Cristo. Ela tem a função de tornar os crentes completos em Cristo. Dentre outras funções, essas são as principais que eu gostaria de destacar. Eu quero falar sobre a palavra escrita. A palavra escrita. Qual é a essência da palavra escrita? Qual é a essência da palavra escrita? 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Nós iremos ver a essência da palavra escrita. Então, veja só. Diz assim o texto sagrado. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente maduro e qualificado integralmente, completamente, interiormente para toda boa obra. Então, qual é a essência da palavra? A essência da palavra é Deus. Deus é a essência da palavra escrita. Ele soprou, ele inspirou. Essa palavra inspiração tem também o mesmo sentido de soprar. Então, homens escreveram a Bíblia porque receberam o sopro de Deus para escrevê-la, eles receberam a inspiração de Deus para escrevê-la. Há muitas indagações, há muitas objeções por parte de pessoas que não querem aceitar a verdade da Bíblia e usam a desculpa dizendo que ela foi escrita por homens e por causa disso ela não merece crédito. Como que eu vou crer se eu sei que foi um homem que escreveu? Agora eu te pergunto, quem escreveria a Bíblia Sagrada? Se não fosse o homem, o único ser racional sobre a face da terra? Um jumento? Um cachorro? Um gato? Um cão? Quem escreveria a Bíblia? É uma pergunta, é uma objeção tão sem sentido, aonde a própria pessoa, sendo um ser humano, se rebaixa. Ok? Então, tinha que ser por um homem. Um anjo deveria escrever. Anjo é espírito. Anjo não é corpo físico. Anjo ele é espírito e não tem corpo físico como nós. Então, o anjo ele não tem essa graça de que nós temos, por exemplo, de pegar uma caneta e segurar algum material. O anjo não tem. Se o anjo for tentar tocar nessa caneta, ele passa por ela e não consegue segurar a caneta. Porque ele é espírito, ele não é físico. Ele não tem corpo físico, ok?
Então, teria que ser de fato homens. Mas isso não anula a questão de que a essência da palavra é o próprio Deus. O texto diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Deus é a essência da escritura. Deus ele é o objetivo pelo qual a Bíblia foi escrita por homens. Não foi a mentalidade, não foi o intelecto do ser humano, mas foi a inspiração do próprio Deus. Deus soprou e o homem escreveu a Bíblia. Tito capítulo 3, versículo 5 diz assim, 3:5 de Tito fala assim: não na virtude das obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante a lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que também é uma das pessoas da divindade, é a essência da palavra de Deus. Lavagem, mediante a lavagem da regeneração. Essa lavagem é a palavra de Deus quem lava-nos. Então, a essência da palavra escrita, embora fora escrita por homens, a essência é o próprio Deus. Qual é a origem? A origem da palavra escrita, segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, diz assim o texto: sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura pertence a uma interpretação particular. Veja só, nenhuma profecia da Escritura, como Pedro foi profundo, sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura pertence a uma interpretação particular. Cuidado com a interpretação da Bíblia. Cuidado com a exegética da Bíblia. Há muitos que fazem uma exegética adulterada, falsa, enganosa e mentirosa. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Todos os teólogos que são fiéis à doutrina sabem disso, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O meu intelecto é só para entender a interpretação da Bíblia pela própria Bíblia. O meu intelecto não é para interpretar a Bíblia, é para compreender a interpretação que a Bíblia dá de si mesmo. Continuando, ele fala: porque a profecia nunca foi nos tempos passados produto da vontade humana, senão que homens santos de Deus falaram sendo inspirados, soprados pelo Espírito Santo. Então, a origem da palavra escrita é também o próprio Deus. O próprio Deus é a origem da palavra escrita. O Espírito da vida, o Espírito Santo, ele é a origem da palavra escrita, da palavra de Deus. Ok? Outro princípio importante, o conteúdo. Qual é o conteúdo de toda a Bíblia? Qual é a mensagem de toda a Bíblia? Entenda, a Bíblia tem uma temática e a temática central da Bíblia é a oferta. A oferta é o tema central da Bíblia. A pessoa central da Bíblia é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aí em Mateus capítulo 1, versículo 1, veja só o que diz o texto de Mateus 1, verso 1. Fala assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e vai prosseguindo. Então nós temos aqui no capítulo 1 de Mateus um resumo de todo o Antigo Testamento. Cada personagem que aparece na genealogia de Cristo, no primeiro capítulo, no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, todos os nomes que aparecem nesse primeiro capítulo é nada mais do que um resumo de toda a Escritura, aonde o conteúdo de toda a Escritura é o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Ele é o conteúdo
da palavra de Deus, da palavra escrita. Observe que em Mateus capítulo 1, versículo 1, o primeiro nome a ser mencionado é o nome de Jesus no Novo Testamento. E o último nome também a ser mencionado no Novo Testamento é o nome de Jesus. Isso implica dizer que tudo começa em Cristo e tudo terminará em Cristo. Tudo começa em Jesus e certamente tudo terminará em Jesus. Então, nós já sabemos disso, que a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Dentre esse tempo, 40 escritores diferentes em diferentes épocas, pessoas que às vezes nem se conheciam, não se conheceram na verdade, não viveram o mesmo tempo que o outro, viveram em ambientes diferentes do outro, em época diferente do outro, e nunca se contradisseram, mas pelo contrário, se confirmaram aquilo que escreveram, porque não eram homens que escreviam sem a inspiração de Deus, não foram homens com seu intelecto que escreveu a Bíblia. Deus deu a inspiração e por isso ele continuava a história de onde havia parado com o escritor anterior. Então, guarde no seu coração essa palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, estamos juntos, Deus é conosco.